Olá, estudantes, tudo bem? Bem-vindo novamente à nossa maratona para o Enem, que está um sucesso imperdível, hein? Hoje falando sobre a redação, as técnicas de redação. Aqui do meu lado, essa professora top, professora Jéssica Torres. Fala aí, professora! Olá, pessoal! Então, como o professor Robson Martins falou, né? Sou a professora Jéssica Torres. Estou aqui para dar algumas dicas breves para vocês sobre a redação do Enem, né? É um dos pontos mais cruciais e não menos importante, diria que até o mais importante, dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Então, hoje eu trouxe aqui algumas dicas para vocês sobre a redação do Enem. Para iniciarmos, eu queria dizer para vocês que a dica mais importante para vocês fazerem uma boa redação do Enem é ler bastante. A leitura é a base de tudo, então é de suma importância que vocês leiam. Leiam jornal, revistas, noticiários, principalmente o gênero voltado para a redação de vocês. Como é uma tipologia dissertativa argumentativa, vocês devem ler artigos de opinião, ler editoriais, textos voltados para a opinião, que trazem uma opinião do leitor, ou seja, traz uma tese dentro desses textos, tá? Então, hoje eu trouxe aqui a primeira dica: conferir o tema da redação. Então, é muito importante você, estudante, assim que receber a sua prova, você dá uma folheada na prova e dá uma olhada no tema da redação, para vocês se habituarem sobre o que vai tratar aquele tema, sobre o que eles querem que você trate dentro da sua redação. Então é muito importante que ao receber a sua prova, você folheie a prova e dê uma olhada no tema da redação, porque assim que vocês forem respondendo as questões da sua prova, você já vai desenvolvendo os argumentos, a sua tese, tudo aquilo que você tem que desenvolver dentro do tema da sua redação. O segundo ponto é ler a coletânea. Coletâneas são aqueles textos que o examinador, que a prova, traz para vocês sobre o tema. Então a coletânea vai ser um texto teórico, ou parte de uma revista, ou algum site, ou indicação de algum filme, mas que vão tratar sobre aquele tema que a redação está pedindo. Então é importante vocês lerem a coletânea também, para vocês habituarem-se com o tema que vai ser desenvolvido dentro da sua redação. Mas uma dica importante, tá? Não deve copiar a coletânea. Nunca, jamais vocês devem copiar a coletânea. A coletânea vai servir apenas para trazer informações para vocês, como eu disse, para vocês se habituarem. Vocês não podem copiar essa coletânea dentro do texto de vocês, tá bom? Mas podem sim criar argumentos a partir das informações contidas nessas coletâneas, mas com as palavras de vocês. Vocês vão tirar apenas a essência do que está tratando dentro daquela coletânea. Respeitar o limite de linhas. Então, vocês devem treinar a redação antes desse exame, porque é muito importante, como vocês sabem, em torno de 30 linhas, né? A redação do Enem. Então, vocês nunca devem ultrapassar essas 30 linhas. Porque se vocês ultrapassarem, é passível de vocês zerarem a redação de vocês. Então, vocês nunca devem ultrapassar. Vocês até podem fazer menos que 30 linhas, mas vocês nunca devem ultrapassar as linhas. Então, para isso é importante vocês bolarem aí o plano, a matemática, dá o jeito de vocês aí para vocês calcularem as partes de como ficará proporcional dentro do seu texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então vocês devem adequar cada um desses tópicos para que tenham em torno aí de 30 linhas, tá? Pode até ser menos, mas que tenham e também essas partes do texto
texto não pode ser muito desiguais. Por exemplo, você fez uma introdução com 5 linhas, aí você vai fazer um desenvolvimento com 10 linhas. Então vocês têm que ver a lógica do texto de vocês têm que ver, não pode ficar muito desigual, tá? Isso também vocês podem perder alguns pontos na redação de vocês. Vocês devem utilizar também uma linguagem impessoal, vocês nunca devem se colocar no texto. Então, para isso é importante vocês usarem sempre a terceira pessoa do discurso, porque lá vocês não vão tratar como se estivesse falando como se você conhecesse o seu examinador, tá? Vocês nunca devem escrever uma redação em primeira pessoa do discurso. Então, eu acho, eu penso, eu quero isso. Nunca vocês podem se colocar o seu eu dentro do texto, tá? Então, tem que ser sempre em terceira pessoa, ok? E evitar rasuras dentro do seu texto. É muito importante tomarem cuidado com as rasuras. Muitos alunos, quando erram uma palavra, por exemplo, vai escrever escola e por infortúnio você erra e escreve escola. Então, o que eu vou fazer? Nada de borrar a palavra, nada de fazer um X, simplesmente vocês vão fazer um traço na horizontal e vão escrever a palavra correta à frente, ok? Então, isso é uma dica muito importante, porque muitos, como a gente está habituado a fazer o borrãozinho lá no caderno da gente, não devemos levar nossos vícios para a prova, tá? Então, nada de rabiscar, somente um traço na horizontal e a palavra correta à frente, ok? Outra dica importante para vocês: cuidado com a linguagem que vocês utilizam na prova de vocês, na redação de vocês. Nada de palavras prolixas, palavras repetidas, palavras do senso comum, jargões. Então é bom e é aconselhável vocês evitarem esses tipos de linguagens, tá? Porque também vocês perdem ponto. A prova de vocês, a redação de vocês deve ser uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, que vocês tenham um foco em mente. O quê? Convencer, persuadir o meu interlocutor, ou seja, o meu corretor da minha redação, de que eu consigo levantar uma tese e que eu consigo sustentar essa tese até o final do meu texto. Então é muito importante vocês se lembrarem disso, vocês se atentarem para a linguagem. Hoje em dia é muito comum a gente cair nos vícios de linguagem, né? Querer escrever do jeito que a gente fala, mas não é bem assim, né? A gramática, temos uma gramática que rege a nossa língua portuguesa. Então devemos escrever dentro dos padrões gramaticais da nossa língua, tá? Cuidado, nada de escrever gírias, de escrever internetês na prova de vocês. Então a linguagem deve ser a linguagem padrão, a linguagem clara, uma linguagem que você convença o seu corretor, o seu interlocutor. Okay? Então eu trouxe também para vocês a estrutura ou os elementos básicos que não podem faltar dentro da redação de vocês. Como ele é um texto da tipologia argumentativa, e ele deve estar dentro desse padrão, tá? Dentro dessa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu devo trazer na minha introdução da minha redação para o Enem? Então, a introdução ela é composta por uma tese. A tese é seu ponto-chave. É a partir da tese que você vai conseguir convencer ou persuadir o seu interlocutor, o seu examinador, de algo que você queira tratar dentro do seu texto. Então a tese é algo muito importante. Você deve ter uma tese objetiva, que você tenha um foco no que você quer atingir com aquela tese, tá? Então também é importante você contextualizar o seu tema. Você pode contextualizar com dados de IBGE, com sites renomados, com teóricos importantes de alguma teoria que você leu. Então, por isso, eu sempre
na questão da leitura, é muito importante que você leia, porque quanto mais você lê, você terá mais bagagem, mais vocabulário, mais teoria para você dissertar, ok? O desenvolvimento é a apresentação dos argumentos. Então, é no desenvolvimento que você vai apresentar os seus argumentos e esses argumentos devem apresentar fatos e dados que vão comprovar ou refutar a sua tese. Então, os argumentos devem ser consistentes e coerentes, tá? Para que você atraia ainda mais a atenção do seu examinador. E uma dica importante, hein? Nunca se esqueça que o desenvolvimento não pode ser menos que 2 parágrafos. Então, é importante você calcular a quantidade de linhas que cada tópico desses vai ter, porque o seu desenvolvimento nunca pode ser apenas um parágrafo, tá? Tem que ser 2 ou 3. Vai depender da sua lógica, de como você calculou essa distribuição de linhas dentro do seu texto, ok? E na conclusão, ou fechamento, como muitos gostam de falar, vocês vão revelar uma solução para o problema proposto, para o problema que você trouxe lá na sua tese, lá nos seus argumentos. Então, vocês devem dar uma solução plausível para esse problema, tá? Não se esqueçam de dar uma solução, porque isso é um ponto muito importante. Essa é a estrutura básica da redação que não pode faltar na redação de vocês, ok? Lembrando também 2 coisinhas importantes, é sobre a questão da coerência textual. O que é a coerência textual? É você conseguir dar progressão ao seu texto, aos seus argumentos. Então, a coerência é de suma importância dentro da sua redação do Enem, bem como a coesão. O que é a coesão? A coesão são os elementos que vão amarrar o seu texto. São as conjunções, os advérbios, os pronomes. Então, são as estruturas gramaticais que vão dar sequência lógica às suas frases e ao seu texto no geral, tá? Então, não se esqueçam dessas 2 dicas, que também são muito importantes para a redação de vocês, ok? Então, pessoal, espero que com essas dicas vocês façam uma boa prova do Enem, em especial os alunos do Colégio Estadual Maria de Fátima Santana, ok? Estou torcendo por vocês.